Vamos lá, boa noite pra você, aqui no caso é boa noite, né? Mas vamos lá, pra você que tá vendo esse vídeo. Meu nome é João Pedro, tenho 20 anos, trabalho com mercado digital desde os 16 anos, tá? E hoje eu vivo exclusivamente da prestação de serviço. Tenho uma empresa nesse ramo onde eu vendo serviços de gestão de tráfego, social media, captação e edição de conteúdo e basicamente esse é o meu ganha-pão, tá certo? Tô aqui para falar sobre uma coisa que eu passei muito no começo, lá em 2022, e para poder te alertar um pouco sobre isso e te falar que isso é extremamente prejudicial, tá? Lá quando eu comecei em 2022, eu tinha um problema muito comum. Eu não trabalhava com prestação de serviço, tá? Eu fazia dropshipping na época. E um erro que eu cometi naquele início foi o seguinte: eu era cagão. Simplesmente assim, de maneira bem resumida, eu era cagão. Então eu estudava muito, eu fazia curso, via coisa no YouTube, ficava várias horas estudando. E no final do dia, mexia também muito no site, fazia banner, colocava produto, minerava produto, enfim, fazia um monte de coisa. E no final do dia, eu continuava sem dinheiro. Chegava ao final do mês, eu não faturava nada e eu fiquei nessa por meses. E o que aconteceu? É porque o dropshipping ele não funcionava, enfim. Eu não acredito muito no modelo de dropshipping hoje, eu acho que ele é um pouco insustentável, mas tem pessoas que vivem disso, tá? Então, não vou dizer que é totalmente mentira, porque se tem pessoas que vivem, de certa forma funciona. Só não funcionou pra mim, tá? Mas, qual que foi o grande problema, o grande empecilho? Foi porque eu simplesmente fui cagão. Ou seja, eu fiquei inflando o meu ego, massageando o meu ego com o fato de que eu estudava muito. Ah, mas eu passo horas estudando e não sei o que lá. Só que aquilo não me gerava resultado nenhum. Somente estudar e não aplicar não me gerava resultado nenhum. E eu fiquei meses sem faturar nada por conta disso. Porque eu tinha medo de fazer as coisas. Eu tinha medo de saber que as pessoas... eu tinha medo de pensar que as pessoas sabiam que eu trabalhava com aquilo. Eu tinha vergonha de aparecer. Eu tinha medo de correr atrás de receber um não, ou de oferecer um produto e as pessoas acharem que eu era um idiota, um panaca, enfim. Então por muito tempo eu tive medo por conta disso. E assim, eu quero que você tenha em mente uma coisa. Você já sabe disso, mas é importante reforçar. O tempo, ele é o seu ativo mais valioso. E ele é muito mais valioso do que o dinheiro. Prova disso mesmo que você seja uma pessoa multimilionária, bilionária, enfim, você não consegue comprar um segundo de tempo. Então, o tempo que você tem é definitivamente o ativo mais valioso que você tem. Então, use esse ativo que você tem ao seu favor. Não seja cagão assim como eu fui no começo. Não tenha medo assim como eu tive no começo. Porque, sendo bem sincero, no final, a única coisa que pode acontecer é você tomar um não. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa não comprar o seu produto. Então assim, você não tem muito a perder, sabe? E no final, que foi uma coisa que eu até escutei uma vez, isso fez eu mudar um pouco da minha percepção, ninguém vai pagar suas contas. Então no final do mês, se você tiver sem dinheiro e uma dívida de 5 mil pra pagar, quem vai ter que pagar aquela dívida é você. A pessoa que te zoou, ou a pessoa que na sua cabeça poderia te zoar, ela não vai pagar suas contas. Então do que adianta você ter tanto medo? E do que adianta você estar disposto a ficar endividado ou estar disposto a não viver a vida que você quer por conta do que os outros podem falar sobre aquilo que você está fazendo? E sendo bem sincero, você não está fazendo nada de errado, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, o que tem de mais nisso? Então, toma cuidado com esse limbo de obesidade mental, onde você só estuda e não aplica nada. Porque se você vive nesse limbo, você não vai ter resultado e você vai se frustrar. E vai passar 2 meses, 6 meses, 1 ano e você não vai ter alcançado resultado nenhum. Em paralelo a isso, tome cuidado também com o medo do não, o medo da rejeição. Rejeição é totalmente normal, principalmente quando a gente trabalha com prestação de serviço, venda de produto, empreendedorismo no geral. Então você precisa lidar com a rejeição e ter estômago para lidar com a rejeição. E como você lidar com isso? Se coloca numa situação onde você vai tomar um não, tá? Ou simplesmente lembre dos momentos onde você tomou um não, ou você foi rejeitado de alguma forma. Se você parar pra pensar, no momento em que você viveu aquilo, de fato foi uma merda e foi traumatizante pra você de alguma forma. Mas aquilo passou. E hoje você olha pra essa situação, tá tudo normal. Você olha pra isso, às vezes você ri dessa situação que você passou, ou você nem lembra exatamente como ela aconteceu.
E é exatamente assim com vendas. Na verdade é mais fácil com vendas, porque você leva um não de um cliente, você vai levar um não, falar, pô, beleza, tomei um não. O que tem de mais nisso? Amanhã é um próximo dia onde você vai ter que trabalhar, fazer as coisas e tudo continua normal, tá certo? Então, o não, ele não é um bicho de 7 cabeças e você não precisa ter medo disso, tá certo? Então, tome cuidado com essa questão do medo e não caia na obesidade mental. Depois que eu entendi melhor sobre isso, depois que eu entendi o quanto aquilo me atrasou, tiveram momentos na minha vida após essa situação em que eu vendi coisas que eu não sabia fazer. Eu só fui aprender a fazer depois que eu de fato fui remunerado por aquilo. Isso é certo? Obviamente que não, né? Eu não necessariamente recomendo isso, mas acho que é um bom caminho que você pode seguir. E acho que na vida de empreendedorismo isso é totalmente normal, tá? Sendo extremamente, brutalmente sincero com vocês, tá? Então, assim, depois que eu vi o quanto que a obesidade mental me atrapalhou, eu comecei a fazer isso, comecei a ser uma pessoa mais cara de pau, comecei a entender que o mais importante não é você tentar ser perfeito, porque você não vai conseguir ser perfeito, ou você tentar ficar esperando o momento ideal para isso acontecer, porque não vai existir momento ideal, cara, tá? Então, ou você faz, ou uma outra pessoa vai fazer por você, tá? Então, você basicamente escolhe aí o caminho que você vai seguir, mas eu prefiro que você escolha o caminho onde você vai ser o cara que vende, você vai ser o cara que faz, você que vai ser o cara que faz, a mulher que faz acontecer, tá certo? Mas para isso você não pode cair na obesidade mental. Aprender alguma coisa, aplica aquilo de alguma forma. Isso vai ser brutalmente mais vantajoso para você do que num cenário onde você só fica estudando e não aplica nada. Porque estudo sem aplicação não traz resultado, tá? É mais vantajoso e melhor você ser um cara mais ou menos estudado, mas que aplica muito, do que ser um cara extremamente estudado e não aplicar nada, tá? Então lembre disso. E se você puder levar uma coisa desse vídeo, é o seguinte: o tempo é o seu ativo mais valioso. E independente de quanto dinheiro você tenha na conta, se você tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 100 bilhões, você não pode comprar um segundo do seu passado. Você não pode comprar um segundo a mais da sua vida, tá? Então lembre-se disso na hora que você pensar em deixar algo para amanhã, ou na hora que você pensar que você precisa estudar um pouco mais para conseguir exercer algum tipo de coisa. Você não precisa. A única coisa que você precisa é de um conhecimento mínimo para ser diferente de uma outra pessoa, para ter mais autoridade em um determinado assunto do que uma pessoa comum, e uma extrema cara de pau para vender esse produto, ou no meu caso, vender esse serviço, tá certo? Então basicamente é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.